Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de maio de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, Lula parabeniza Biden por defender quebra de patente. Decisão histórica, diz ele. O ex-presidente Lula usou redes sociais para parabenizar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por defender a quebra de patente de vacinas contra a Covid-19. No Metrópolis, ameaças de golpe feitas por Bolsonaro se voltam contra ele. O presidente ataca a China, fala em baixar decreto que contraria a decisão da justiça, mas tudo não passa de blefe para disfarçar sua agonia. Após 4 meses, Brasil vacinou 18,5% dos adultos contra a Covid-19. No G1, se aprovado, o voto impresso criará caos e judicialização do resultado eleitoral, diz o presidente do TSE. Pazuello chama criminalista especialista em tribunal de júri para ajudar na CPI. Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chamou o advogado criminalista Zoser Hardman para ajudar na sua estratégia de defesa na CPI da pandemia, relata a CNN. Na época, Braga Neto chama golpe militar de golpe militar, percebe e se corrige para movimento de 64. Ministro começou a repetir termos, mas interrompeu a própria fala e reformulou a frase. Após perder 24 quilos, Joyce Hasselmann compartilha fotos de maiô no Correio Brasiliense. Bolsonaro, guerra química e a imprensa. Bolsonaro nega que se referiu à China quando falou que o vírus foi criado lá no âmbito de uma guerra bacteriológica. Mais cedo, ele insinuou que o país asiático poderia ter criado o novo coronavírus em laboratório. CPI da Covid, bancada feminina briga por espaço na comissão, diz o Correio Brasiliense. Após desgastes, PSD se afasta de Bolsonaro de olho em 2022. É o primeiro partido do Centrão a pular fora de Bolsonaro. Na Veja, o que Lula quer conversar com Pacheco se a conversa realmente rolar. Lula quer pedir o auxílio emergencial de 600. No Globo, Paulo Coelho chama negacionistas e governo Bolsonaro de assassinos de Paulo Gustavo. Ainda no Globo, Bolsonaro fez coro por voto impresso e citou de novo eleições fraudadas na visita ao Palácio da Guanabara. Ele afirma que as eleições de 2014 e 2018 foram fraudadas. Carlos Bolsonaro diz que Juliette, do BBB, fez gesto supremacista e vira alvo de ataques de fãs da vencedora do BBB. Auxiliar de Pazuello e Queiroga no Ministério da Saúde confirma ao Ministério Público Federal que planejou ida a Manaus para difundir cloroquina. Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, organizou ação na capital amazonense dias antes do colapso da saúde. Por mais que o Exército faça para se distanciar de Bolsonaro, o presidente faz questão de incluí-lo em suas ameaças, voltando a confrontos institucionais que já o colocaram em desacordo anteriormente com o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Merval Pereira, colunista de O Globo, vê risco sim de Bolsonaro estar falando sério sobre dar um golpe. Pessoas mais velhas compartilham mais fake news e têm posições políticas mais polarizadas, diz estudo. Disputa entre
Humberto Martins, do STJ, e André Mendonça, da AGU, por vaga no STF, opõem mundo político e evangélicos. Petrobras deve sair de vez da Bolívia. Oposição decide adiar depoimento de novo ministro da Justiça à CPI da Covid. Donos da verdade fazem campanha em cima dos mortos, diz Bolsonaro sobre CPI da Covid. Presidente critica aqueles que, segundo ele, se arvoram em paz da ciência e volta a defender cloroquina contra a doença. Por um votos, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara barra projeto de impeachment para ministros do Supremo, por apenas um voto. Queiroga será questionado sobre contratos de vacinas, dizem senadores da CPI da Covid, no Estadão. Insinuação de Bolsonaro sobre China preocupa o Butantan, que depende do fornecimento de insumos da China para poder continuar a vacinação no Brasil. Senadores avisam Bolsonaro que André Mendonça terá dificuldade se for indicado ao STF, diz a Folha de São Paulo. Ministros do STF veem Bolsonaro como tigre de papel após ameaças. Sob pressão da CPI da Covid, o presidente partiu para o ataque. E a CPI da Covid está dividida sobre a vacina russa. Fundo russo deve processar a Anvisa por afirmações sobre a Sputnik V. Justiça de São Paulo concede prisão domiciliar a Roger Abdelmaci, condenado por crimes sexuais contra pacientes. Ex-médico terá de usar tornozeleira eletrônica. Mensagens de babá de Henry indicam que Jairinho também agredia o sobrinho. Governo dos Estados Unidos diz que vai apoiar suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. Criticado por Taishi, Conselho Federal de Medicina diz que não há evidência para mudar parecer sobre tratamento precoce. Líderes de 15 partidos tentam mudar regimento da Câmara e oposição fala em mordaça. Parlamentares da minoria dizem que o projeto é antidemocrático. Defensores dizem que ideia é aumentar o debate na casa. Vice do Amazonas diz que política de imunidade de rebanho apoiada por Bolsonaro levou Manaus ao colapso. Projeto que revoga a lei da ditadura não é recado para Bolsonaro, diz relatora na Câmara dos Deputados. Deputado questiona a sanidade mental de Bolsonaro após ele fazer uma insinuação insultuosa sobre a China. Fausto Pinato, da Frente Brasil-China, diz que suposição sobre guerra biológica pode atrapalhar compra de insumos para vacinas. Servidores do IPEA vão ao STF contra restrições a entrevistas. Justiça Federal manda arquivar inquérito contra líder indígena aberto pela PF a pedido da FUNAI. Home office elevou produtividade, mas reduziu bem-estar, diz pesquisa. Pressão por cloroquina, autonomia e gota d'água com Bolsonaro. Veja 4 pontos da fala de Taishi que podem ser usados na CPI da Covid. Dória sinaliza que São Paulo pode reduzir restrições, mas restaurante e loja ainda reclamam. Em meio à pandemia de Covid, Estados Unidos registram menor taxa de natalidade em mais de 40 anos. Ainda na Folha, após demissão de Diogo Mainardi, Moro diz que TV Cultura sai perdendo. Após suspensão do STF, velho da Van lança novos perfis em redes sociais, mas não consegue adeptos.
Órgãos preparam recomendação para que o WhatsApp adie nova política de privacidade. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.